Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Amém? Curve a sua cabeça nesse momento. Pai, nós queremos entregar, Senhor, as nossas mentes. Queremos entregar nesse momento, Pai, esta parte em que nós vamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E nós queremos dizer que o Teu Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Que Ele tem um lugar de honra nesta igreja, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Senhor, saímos da nossa casa hoje, um dia quente, ó Deus. Muitos abriram mão de estar no ar-condicionado da sua casa para estar aqui nesse lugar. E eu sei que o calor às vezes incomoda um pouco, mas que nesse momento a nossa mente, Pai, que o nosso coração esteja voltado para aqui. Que o nosso coração esteja voltado para receber a Tua palavra que vai confrontar os nossos corações nesta noite. Senhor, nós queremos participar desse momento de ceia que está por vir, mas nós queremos, ó Pai, ser alimentados de Ti, ser alimentados da Tua palavra, ó Deus, porque nós sabemos que a mesa é um momento, Senhor, de comunhão, de fortalecimento, mas a palavra ela vem para nos exortar, a palavra vem para nos lapidar, a palavra ela é transformadora, e nós queremos que tudo que a Tua palavra possa gerar em nós venha acontecer nesse lugar. Portanto, que nós possamos estar atentos à Tua voz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Sente-se aplaudindo o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui, ela acontece no momento em que Jesus, ele está rodeado por uma grande multidão. E você sabe que na Bíblia, quando Jesus ele começou o seu ministério, ele começou a pregar, ele atraía as multidões, ele atraía as pessoas. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas estavam atrás de Jesus, as pessoas estavam acompanhando Jesus, mas não pelo que ele era, não pela essência de Jesus, mas muitos eram movidos por curiosidade, muitos eram movidos em receber algo, em tirar algo de Jesus e não dar algo para Jesus. E é fato de que quando ele fala essas palavras aqui, quando Cristo faz essa análise aqui do que é segui-lo e do que é ter vida com Deus, muitas pessoas ficaram decepcionadas. Porque as pessoas, no geral, o povo de Israel, eles esperavam o estabelecimento de um reino, o reino de Israel. O reino de Israel que já estava devastado, era um reino que já estava sem perspectiva futura. Herodes era a dinastia que estava no poder, mas Herodes não tinha nenhum compromisso. Herodes mata o profeta do tempo, que é João Batista, pede. Salomé pede a cabeça do profeta e ele cede mesmo gostando de João Batista, mesmo simpatizando, estando errado, ele respeitava o profeta. Mas naquele momento ali é conflituoso. E a gente tem toda uma situação em cima de João Batista. E quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando porque ele sabe que a multidão está seguindo ele. A multidão acompanha ele, mas a multidão cria uma expectativa em cima de um Messias que não é a característica de Jesus. Eles queriam um Messias que viesse com a espada na mão, um Messias que fosse um guerreiro, um Messias que tivesse sentado num cavalo e que fosse fomentar a multidão para sair da sua casa e lutar pela liberdade, lutar para se ver livre de Roma. E quando Jesus começa
a realmente falar sobre o reino que é vindouro, que é um reino que está estabelecido no mundo espiritual e não no mundo carnal, muitas pessoas começam a se decepcionar. Teve um momento que Jesus está com seus discípulos e Jesus faz uma palavra bem forte e confronta todos, e grande parte da multidão, quase todos, vão embora. E Jesus vira para os discípulos e fala assim para eles: e vocês também não querem ir? Vocês também não vão? E Pedro fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu quero dizer, talvez a traição de Judas tenha sido motivada por uma decepção com o Messias. Porque quando Jesus começa a falar todo o plano divino para ele, e quando Jesus começa a falar que ele vai morrer, diga, vai morrer. Jesus começa a falar para o povo: olha, eu vim e eu vou ser levado como ovelha para o matador, eu vou morrer. Muitas pessoas se decepcionam, porque não é isso que eles esperavam. E eu quero dizer para você que muitas pessoas ainda hoje chegam até Jesus, começam a frequentar esse ambiente chamado igreja, mas muitas vezes quando ele entende quem Jesus de fato é, ele se decepciona. Jesus não é o meu empregado. Jesus não é o teu empregado. Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele veio ao mundo com uma missão: restaurar a humanidade, salvar a sua alma, salvar a minha alma. E muitas vezes, como estratégica, chamarisco para o evangelho, realmente ainda se apresenta, ainda o povo está igual o povo de judeu daquele tempo, que quer um Jesus que não é aquele que veio. Vira para quem está ao seu lado e diga para ele assim: quem é Jesus para você? Se Jesus daqui até o final da sua história, se ele não fizer um milagre mais na sua vida, você ainda continua adorando? Você ainda continua louvando com o coração feliz? Ou muitas vezes a gente está exatamente como na canção que a Manu acabou de cantar aqui, com poesias belas, mas a gente está decepcionado, sabe? Porque a gente olha às vezes para a casa do vizinho, não é a casa, não é a minha casa, é a do vizinho, eu queria aquela. Eu olho para o carro de um amigo e aquele carro não é o meu carro, eu queria aquele. Eu olho para o casamento de alguém, aquela família é a que eu queria, não é a que eu tenho. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é exatamente aquele que nós precisamos. É um Deus que cura a alma, é um Deus que mexe nas emoções, é um Deus que quer ver a partir de nós o evangelho dele sendo revelado a pessoas. Porque o evangelho ser revelado a pessoas através da minha vida, o evangelho ser revelado a pessoas através da sua vida, não é sobre todos os benefícios que eu posso ter fisicamente, mas é a pessoa olhar e falar assim: aquela pessoa ali, aquela mulher, aquele homem, aquela jovem, aquele jovem, pode estar no deserto, pode estar na abundância, pode estar na alegria, pode estar na tristeza, pode estar em prosperidade, mas pode estar na escassez. Ele continua com postura de filho. Porque as circunstâncias não podem modificar quem eu sou. Se as circunstâncias ainda modificam quem você é, se as circunstâncias ainda modificam quem eu sou, é só vir o vento contrário que acabou, a capa de crente cai,
a santidade deixa de existir. Aí vem a meia dúzia de palavrões. Aí vem já, eu não vou para a igreja, eu não vou ler a palavra, eu não vou orar, porque não adianta. Não, eu tenho que ler a palavra, porque ler a palavra é conhecer a Deus. Não é sobre as crises que eu estou passando. Não é sobre o problema que eu estou vivendo. Sabe, irmão, porque você estando em crise ou sem crise, você tem que trabalhar. Com crise ou sem crise, você tem que acordar, fazer a sua higiene. Você não deixa, mas só que na vida espiritual, quando algo acontece, a gente quer abandonar. E a palavra, ela é tremenda. Jesus disse que se alguém quer vir após ele, pega a tua cruz, diz, tem cruz. Diga, tem cruz. Sabe qual é o problema? Que apresenta um evangelho com a ausência da cruz. Tem a cruz de Cristo, que ele venceu, que era minha, a cruz do Calvário. Mas tem a cruz que a gente carrega até o dia que ele voltar. E aí sim tem uma promessa. Quando ele voltar, aí ó, acabou a cruz. Não tem mais choro, não tem mais lamento, não tem mais dor, não tem mais escassez, não tem mais abaixo autoestima, não tem mais nada disso. Aí sim, aí tem uma vida preparada, algodão doce para você. Algodão doce. Mas a gente sabe que quando a gente está aqui, querido, as adversidades elas vêm. Fala comigo, tem cruz. E quem vencer é quem pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Mesmo com as mazelas que você tem, mesmo com as dificuldades, você vai parar? Você vai ficar pelo caminho? Eu quero dizer para você que a nossa promessa está no porvir. Pastora, mas a Bíblia diz que ele veio para que a gente tenha vida em vida em abundância. Tem, irmãos. Mas sabe qual é o problema? É que a gente busca tanto a abundância que a gente se decepciona com a cruz. A gente se decepciona. E eu não sei para você, mas na minha Bíblia diz, e a promessa é assim: no mundo. Diga para quem está ao seu lado mais uma vez: tem cruz e tem aflição. Querido, quando o Senhor Jesus ele vence lá no momento da crucificação, quando ele diz lá tetelestai, que significa está consumado, ele completou a obra da redenção. Tem gente que pensa que a obra da salvação está consumada. Não está, porque não depende mais dele. Ele completou a redenção. Agora a salvação está, diga comigo, disponível. Tetelestai, está consumado. Fomos redimidos para ser salvos. Agora a salvação é uma cruz diária que eu tenho que carregar até que ele... aplauda o Senhor, amado. Até que ele venha vai ter decepção. Até que ele venha vai ter choro. Até que ele venha vai ter cair, mas o levantar é do Senhor. Até que ele venha vai ter o choro durante uma noite, mas a alegria pelo amanhecer. Mesmo que na próxima noite eu venha chorar novamente. Até que ele venha, eu posso ter um espinho na carne igual o Paulo teve. Mas ele diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, querido? Negar a si mesmo é quando eu digo não para tudo que o mundo pode me oferecer. É quando eu digo não para quando o meu corpo quer ficar em casa vendo Fantástico e eu venho para a igreja que fica em Padre Miguel, no lugar mais quente da cidade do Rio de Janeiro. E mesmo assim tem gente dando glória. Aplauda o Senhor, irmão. Não tem ar-condicionado, mas eu estou negando a mim mesmo. Você chegou até aqui. Você poderia estar em tanto lugar nesse momento. Mas quando você diz assim: olha, a primazia da minha semana
que é a primazia da semana? É o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. Porque o culto é no domingo. Porque nesse dia você diz assim: Senhor, olha, eu tenho uma semana inteira, mas esse dia eu tiro para o Senhor. Hoje eu fui para celebrar, ministrar o aniversário da minha prima Luciene, que foi no encontro com a gente. E ela mora no Recreio. E todo aniversário dela é num quiosque, na beira da praia, com uma churrascada. Ela não bebe, mas o esposo dela bebe. Então tem cerveja, tem isso, tem aquilo. E ela faz, porque os amigos estão lá. Então tem os amigos que bebem e tal. Ela foi para o encontro com Deus. Ela falou: esse ano, mandei o recado assim, prima: meu aniversário é na Rua Limite 670. Muita gente que estava lá chegou e não sabia nem que era a igreja. Cadê Manu? Manu foi cantar lá, né, Manu? Manu foi cantar lá. Ela falou assim: eu vou fazer igual Aimee, vou levar todo mundo para dentro da igreja, fecha a porta, ninguém sai, só depois da palavra. E ela me convidou para pregar. Ela falou: não quero mensagem de ação de graças. Eu não quero mensagem para falar o que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Minha prima, ela é uma pessoa bem sucedida. Ela é dona dessa empresa aqui, que tem aqui na esquina, na qual ela emprega 2 pessoas aqui da Quadrangular Park. É a Manu e o Cadu. Todo mundo, né? De 2 sílabas. Manu e Cadu. Até rima, né? Tá todo mundo ali. Tem Manu e Cadu da Quadrangular Park. E tem Keila e Flávio da Quadrangular Limite. Glória a Deus. E aí a Manu estava lá, que a gente estava celebrando o aniversário. Sandra também, Sandra está aí. A gente estava lá. E muita gente chegou lá e parou o carro, tipo assim: ué, é uma cafeteria? Que ela falou assim: te espero para um café da manhã, na Rua Limite 670. Ela fez o café. Mas as pessoas chegaram lá e foram ouvir de quê? De Deus. Eu achei tão legal, irmãos, me senti hoje. Que a moça que estava lá falou assim: eu já te conheço. Eu falei: me conhece? Ela é. Você não é a pastora Silvana Fernando do YouTube? Aplauda o Senhor aí, irmãos. Poxa vida, né? Dá uma moral para a pastora. Eu já te conheço. Aí foi falando algumas pregações, chamei o Luciano. Falei: esse aqui é o diretor do canal. Ela: eu já te conheço. Nossa, que prazer te conhecer, pessoal. Vai vir aqui na igreja. E sabe o que é isso, irmãos? É negar-se a si mesmo. Tomar a cruz de Cristo. E mesmo quando eu poderia estar no quiosque, lá no encontro, ela entendeu isso, né? Que a minha vida precisa ser útil para Ele. Se eu não consigo ser útil para Ele. E ela chorou tanto naquele culto que ela falou assim: prima, eu me senti tão extraordinária hoje, porque a minha vida falou de Jesus para tantas pessoas que eu convivo sempre. E elas não ouvem falar de Jesus. E hoje elas estão ouvindo falar de Jesus. E eu quero dizer que é isso, irmãos. Porque nesse calor, eu vou dizer para você até que eu senti falta do churrasquinho na beira da praia. Mas o alimento que foi dado ali foi muito melhor que um churrasco. O que foi falado ali é muito maior do que as conversas que são transitórias e passageiras. O que foi falado ali são coisas que alimentam a alma, o espírito. E nós ministramos ali sobre o paralítico, que ela não queria um culto em ação de graça. E ela queria palavra evangelística. Eu falei: então tá. Então Pedro e João iam para o templo. Quando ali na porta do templo chamado Formosa ali, eles lidaram com aquele paralítico que todos ofertavam, esmolavam na vida dele. Mas naquele dia eles foram naquele lugar. E eles viraram para ele, fitando os olhos, disse: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo que pode mudar a sua vida. Eu tenho algo extraordinário, algo que o ouro e a prata não pode pagar, algo que não tem preço, mas tem valor. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o Senhor ministrou nessa manhã, porque às vezes a gente passa, a gente está próximo de Cristo, às vezes a gente está na igreja, porque aquele homem estava na igreja. Onde ele estava? Na igreja.
Onde ele estava? Na igreja, sentado. Mais um culto ia começar. O que era a sinagoga? Um culto? Era o templo. Mais um dia ele estava ali, e mais um dia ele ia se contentar com migalhas. Querido, não se contente com migalhas. Não fique somente sentado na porta do templo. Pedro e João foram para o templo, mas o templo estava dentro deles. Em Atos 2, Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, ele passa pela vida do outro, gerando transformação e mudança. E ele falou para aquele paralítico: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E naquela manhã, hoje, foi falado o seguinte: às vezes a gente não está paralítico fisicamente, mas em alguma área da nossa vida nós estamos paralisados. Em alguma área da nossa vida nós estamos estacionados, parados, no mesmo lugar, acostumado a receber esmola. Talvez você esteja aqui acostumado a receber esmola sentimental. Às vezes você está aqui acostumado a receber esmola espiritual. No culto, canto hino maneiro, você se arrepia um pouquinho, como a Manu falou aqui. Mas quando você está em casa, você não consegue sentir nada. Você sozinho com Deus não flui nada. Está como, querido? Está paralítico espiritualmente. Tem pessoas aqui que na sua vida financeira elas pararam também. Na sua vida profissional elas pararam. Mas aquele que pode todas as coisas, Ele está aqui. Só que Ele se apresenta não pelo aquilo que Ele pode fazer. Ele está falando assim para você: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. E é impossível quem toma a cruz ficar paralítico. Quem toma a cruz, quem toma a cruz não fica parado, não fica no caminho, não fica estacionado. Ele fala: toma a tua cruz e siga-me. Quem toma a cruz não fica paralítico. Quem não toma a cruz vai ficar paralisado. Vai ficar paralisado na porta da igreja. Vai ficar paralisado no banco da igreja. Vai ficar paralisado sendo igreja. Não. Diga assim para mim: eu não. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Bota lá o versículo de novo lá no telão para mim, por favor. Aleluia. Negar a si mesmo é uma expressão de humildade e submissão. Negar, irmãos, isso é difícil a beça. É ou não é, irmãos? É muito. Todo dia eu tenho que falar Silvana. Todo dia, porque a gente tem que negar. A gente tem que negar o que a gente quer, irmãos. Nosso coraçãozinho é enganoso. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Diga assim: cuidado. Cuidado. Diga para quem pensa você: cuidado. Não são as pessoas que enganam, amado. Você só é enganado se o seu coração for enganoso. Outras pessoas só vão te decepcionar por causa do seu coração. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O coração do homem é enganoso. E negar a si mesmo requer humildade, submissão, de saber: eu não sei nada, quem sabe tudo é Ele. Quando você vai tomar uma decisão, fala: Senhor, é isso que eu tenho que fazer. E muitas vezes você querer fazer, mas o Senhor diz assim: não faça. Não faça. E é difícil, não é, irmãos? Você tem uma vontade e você não. Eu estava falando aqui que todo domingo, a minha primazia, todo domingo eu faço jejum. Aí hoje eu fui para lá pro café, né? Aí o pessoal fala assim: pastor, você está tomando café? Não julgarás a senhora, sua pastora.
Eu tomei o café, terminou 10h30 da manhã, não almocei. Aí eu fiz o jejum até às 5h30 da tarde, sem almoço. Hoje não teve almoço. Porque o meu domingo eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo. Fale comigo, nós temos que negar. Sabe qual é o jejum difícil de fazer, irmãos? Até o de comida eu acho que está fácil para mim. Tem que mudar, né? Rede social, misericórdia. É prova. Jailton fez uma prova com a gente, porque toda hora você não quer, o dedo já vai assim no alto, aí tu abre, tu fecha, meu Deus. Quase que eu abri. Você vai, pega o celular e você só vai olhar o WhatsApp, né? Eu falei assim, a gente fez um jejum há um tempo atrás e não podia ter redes sociais, só para questão de trabalho. Eu obedeci, viu? É submissão. Negar a si mesmo é submissão. Eu quero dizer para você que você tem que entender algo. Eu sou a pastora da igreja. Só que o Jailton, Deus colocou no coração dele um projeto que ele estava dirigindo, que a gente ia fazer o jejum. Quem está coordenando o projeto? O Jailton. O que eu tenho que fazer? Obedecer. A gente precisa entender isso. O que é submissão aqui, quando a gente está falando negar-se a si mesmo? É submissão e obediência. Não é obediência só a quem está lá em cima, não, amado. Não é não. É quem Deus levantou para fazer uma obra. E ele falou assim na primeira reunião, papo reto, meu Deus do céu. Nada de celular depois, 0 açúcar, ui! Aí o Senhor falou assim, agora você vai obedecer, porque você botou ele como líder disso aí. E você tem que dar o exemplo aos outros. Só de raiva eu falei para ele assim, então no último dia eu vou fazer 24 horas. Aí ele fez comigo. Mas irmãos, quando fala de humildade e obediência, é você se submeter muitas vezes àquele que você está liderando. Porque Deus levantou num propósito, numa visão, e você sabe que aquela visão é a certa. Mas tem gente que se envaidece e fala assim, eu sou quem manda. Eu é que estou na frente da situação. Quando a gente está no que Ele cresça, né, irmãos? Quando a gente vê que o Senhor Jesus, para começar o seu ministério, foi ao sacerdote, ao profeta da época. Não os hipócritas não, mas aquele que estava lá, ó, no deserto, vestindo-se com roupa de animais, comendo mel e gafanhoto. Quando aquele homem está lá no Jordão, João Batista, eu preguei domingo passado aqui, né? Jesus disse, não houve homem nascido de mulher maior que João Batista. Então Jesus fala assim, então eu vou até ele. E lá no Rio Jordão, Jesus vai entrando na água. Eu imagino João, meu Deus. Fica assim, meu Deus do céu, olha que isso. João está lá no Jordão. E daqui a pouco ele vê alguém entrando na água. O meu Jesus é lindo demais, gente. Aí João fala assim, mas eu? Não, eu não. Que isso aí? O batismo era para remissão de pecados. Ainda não tinha cruz não, amados. A cruz não redimia. O batismo era para o arrependimento. E ele chega ali, e é isso aqui, ó. É humildade, é submissão. Se Jesus respeitou a autoridade eclesiástica daquele tempo, quem sou eu e você para dizer assim, eu conheço a Bíblia, eu já sei tudo, eu já estou assim, Jesus. E quando ele entra na água, João fala assim, mas você que tem que me batizar. E Jesus vai lá e fala, não, eu vim aqui. Sabe por quê? Todos precisavam ver a obediência de Jesus. E quando João desce Jesus nas águas, aparece o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E do céu diz assim, esse é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Que a voz do Espírito Santo possa olhar para nós e ver cada dia a gente negando a nós mesmos, priorizando aquilo que Ele prioriza, não negociando de forma alguma com aquilo que pertence a Ele. Querido, nosso coração é dele, a nossa vida é dele. Que a gente não negocie, que a gente não vire as costas para Jesus, porque quando a gente não nega aquilo que a gente quer, o nosso eu, quando a gente não pega a nossa cruz, que são as nossas mazelas e dificuldades. Estou sem carro, mas eu estou indo para a igreja. Com carro eu vou para a igreja, sem carro eu vou para a igreja. Com roupa nova eu vou para a igreja, sem roupa nova eu vou para a igreja também. Se está tudo bem eu vou para a igreja, se não está eu vou também. Se está tudo bem eu louvo e adoro. Se eu estou chorando eu louvo e adoro também, porque eu sei em quem eu tenho crido. Rebaxere cantarabarabashere andarabás. Arabaxere cantarabás. Oh, aleluia. E Jesus só começa o seu ministério. Olha isso. Jesus só vai começar a fazer o primeiro milagre depois que Ele passa pelas águas do batismo e depois que Ele recebe a bênção do profeta da época, João Batista. Mas João Batista era um homem pecador, mas foi estabelecido por Deus. Jesus não quebra a hierarquia. Jesus não quebra a hierarquia. Aí tem gente na igreja que fala: para quem é fulano para falar comigo? Quem é ciclano? Eu tenho tantos anos de igreja. Jesus podia falar assim: eu sou o filho, eu vim do reino todo poderoso, cheio de glória, me esvaziei e estou aqui. Eu vou me auto-batizar. E tem igreja que já faz o auto-batismo, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Bota todo mundo um balde assim na frente. Já viram isso, o auto-batismo? Todo mundo bota um balde na frente, aí o pastor fica lá. Irmãos, eu acho que eu nunca vou me acostumar com os batistérios novos. A Carla já me mostrou um. Eu falei: Carla, não, eu tenho que entrar dentro da piscina, Carla. Eu tenho que entrar dentro da piscina. Esse batistério que o pastor não se molha, eu não gosto dele. Nada contra não, tá, irmãos? Sou contra o autobatismo, porque na Bíblia não fala sobre autobatismo. Todo mundo que foi se batizar, e os discípulos de Jesus batizavam, e Paulo batizava. O autobatismo botou todo mundo lá, mais de 1000 pessoas com um balde assim na frente. Aí o pastor fala: eu batizo em nome do Pai. Todo mundo enfia a cabeça, só dentro do balde levanta, amado. Em nome de Jesus, né? É isso que a gente está vendo aí. É isso que a gente está vendo. Ninguém quer negar-se a si mesmo, querido. Todo mundo baseando naquilo que acha que pode fazer. Posso fazer do meu jeito. O nosso jeito sempre está errado. O jeito certo é o jeito de Jesus. Como Jesus batizou, entrou na água, então vamos entrar na água. Porque não tem um Jordão aqui. Só tem o Catarino ali, que é todo sujo, né? Porque se não fosse a gente entrava. Mas a Bíblia diz que tem que ser água, que tem que ser por imersão, que tem que ser de coração. E o que a gente puder fazer para a gente viver a essência da palavra, irmãos, nós vamos fazer. Ah, pastora, mas é tão fácil agora, né? É que nem o culto online. Eu gosto do culto online, eu gosto de quem assiste. Tem gente que deve estar assistindo. E eu acho válido para quem está acamado em casa, para quem está doente em casa, mas para quem quer ficar no ar-condicionado em casa e assistindo pelo YouTube, ah, meu Deus, misericórdia de você, irmãos. Paulo fala assim: e não nos deixemos de se reunir como de costume, como igreja. Nós precisamos ser igreja. Negar a si mesmo é sair da zona de conforto e vir para a igreja. E quando a pastora fala: abraça o irmão que está do lado, o irmão todo suado. Olha lá, Sandrinha, todo suado.
Aí você encosta assim, ó, parece até óleo ungido, né? Tá colando assim, ó. A unção do cola. Aí a pessoa fala, por que a pastora tá mandando abraçar justo hoje? Quando não senta perto do irmão com desodorante vencido. Misericórdia. Né? Mas isso aí, irmãos, é negar a si mesmo. Diga comigo assim, quanto mais difícil, mais ele se alegra. No grande dia ele vai falar assim, nossa, eu vi vocês naquele dia 9 de fevereiro, todo mundo suado, na Quadrangular Park, louvando, adorando, falando que ele vive, falando que eu amo a cruz, eu amo a cruz, eu amo a cruz. A cruz de Cristo, ela nos confronta, e a cruz de Cristo nos leva à salvação, e a nossa cruz nos leva para perto de Cristo. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Filipenses 2, do 3 ao 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha para quem está do seu lado, essa pessoa é superior a você. Se você não considerá-la superior a você, você não está de acordo com a vontade de Deus. Considere que ela tem algo para te ensinar que você não sabe ainda. Através da vida dela, sempre tem algo a ensinar. Guimarães Rosa já fala, ninguém é tão sábio que não tenha nada a ensinar, nada a aprender, e nem tão leigo que não tenha nada a ensinar. E é assim, irmãos, a palavra de Deus diz assim: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando se segue Jesus, a gente começa a enfrentar um processo de perdas. Ô pastora, mas eu aceito Jesus, eu não começo a ganhar. Não, só a salvação. Tu ganha a salvação e perde o resto. Quantas vezes, amados, quando você aponta para a cruz, vai ter amigos que não vai mais caber dentro do seu mesmo ambiente. Vão ter amizades que não vão mais caber. E você vai perder a amizade. Diga comigo, perder amizades. Vai perder. Às vezes a gente vai perder o convívio mais frequente com a família de sangue. Tem primas minhas que eu não vejo, ó. Tem parentes que... Mas esses aqui são os que fazem a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Às vezes a gente perde irmãos, mas ganha amigos. É uma sequência. A gente perde de nós para ganhar mais de Deus. Perde de nós para ganhar mais de Deus. O que você acha que é melhor, você ou Deus? O que você acha que é melhor? É o seu eu ou é o Senhor Jesus? Então perda mesmo. Perda e perda dando glória. Perca e perca dando aleluia. Porque o que Ele tirar, o que você perder por causa do Evangelho, em Deus é ganho, é ganho, é ganho, é ganho, é ganho. Aleluia. Levante suas mãos para o alto. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, te orar nesta hora, para dizer, ó Deus, que nós temos cada dia carregado a nossa cruz para te seguir. E eu tenho certeza, ó Pai, que se tinha alguém aqui fora desta visão, fora desse entendimento, hoje nós queremos refazer a nossa rota. Nós queremos refazer o nosso planner espiritual e entender que em Ti nós precisamos, ó Pai, caminhar com a matemática do céu. Porque a matemática do céu, quando eu perco coisas materiais, eu ganho no mundo espiritual.
Quando eu sou ofendido, humilhado, perseguido, pelo Senhor eu sou exaltado e glorificado. Para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Te conhecer, eu preciso te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. A cruz é te conhecer. A cruz é abandonar as minhas convicções, que muitas vezes são idiotas, são infantis, são egoístas, e abraçar os teus projetos, abraçar os teus planos. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Diga comigo, que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Repita, que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Celebre, aplauda ao Senhor, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e siga Jesus. Oh, aleluia. Levante suas mãos. Oh, glória a Deus. Pode sentar nesse momento. Selma me ensinou, tá vendo como eu digo? Ela falou assim: tira não, pastora, não tem que tirar, Selma. A gente tem que fazer o... Aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, Senhor. E tendo dado graças, o partiu disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois que ceiou, também pegou o cálice, dizendo: esse é o meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que comerem e beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Você vai pegar o seu kit agora e esperar que nós vamos consagrar juntos para podermos